queridinhas, vamos finalmente falar do primeiro ano, né, que eu estou devendo esse vídeo há séculos pra vocês. Mas enfim, pra todo mundo que me acompanha no Instagram, vocês viram a maravilhosa notícia que, graças a Deus e a muito estudo, consegui aprovar todas as matérias de primeiro ano. E não só isso, como eu também promocionei essas matérias, ou seja, aprovei sem precisar dar os finais. E, gente, vocês estavam me perguntando muito como é que foi a cursada, como é que foi a minha experiência, se eu tinha alguma dica pra contar pra vocês. E sim, eu tenho algumas coisas a dizer, vou dizer tudinho nesse vídeo hoje pra vocês. Eu espero realmente que esse vídeo sirva de um guia pra vocês. E, enfim, compartilhe um pouquinho de como é que foi a minha vivência nesse primeiro ano. Vocês sabem que o primeiro ano é um ano bem complicadinho na UBA, porque a gente aprova as matérias do CBC, chega no primeiro ano sem saber nem quem somos nós dentro daquela faculdade de medicina. E o primeiro ano tem muita matéria importante, tem as cursadas são anuais, são difíceis, são trabalhadas e você ainda não sabe o jeito de estudar, o jeito como levar as matérias. Então, assim, tem toda a dificuldade por isso. E desde o começo do ano também, a gente sempre convive com as expectativas, né? Convive com as porcentagens de que apenas 20% das pessoas de primeiro ano passa para o segundo ano. Então, desde o começo, você escuta isso pelos corredores da faculdade e você pensa, será que eu estarei nos 20%? Então, assim, tem toda essa tensãozinha de estar dentro do percentual, né? Então, enfim, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Obviamente que tudo tá dentro da minha experiência de cursada. Outras pessoas cursaram, sentiram a UBA de uma forma diferente, sentiram as cursadas de uma forma diferente. Eu senti assim, segundo a minha personalidade, segundo as minhas facilidades e dificuldades dentro do que foi esse primeiro ano. E, enfim, queria compartilhar isso com vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui abaixo nos comentários. Vocês sabem que eu sempre respondo as dúvidas. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo pra dar uma forcinha. E, enfim, vamos falar de primeiro ano de medicina na UBA. Bom, então falando um pouquinho sobre o primeiro ano, a primeira coisa que eu quero deixar em claro nesse vídeo, gente, é que eu vou gravar um vídeo só pra dar dicas, digamos, pra vocês, pra o primeiro ano, pra que seja um pouquinho mais leve pra vocês. Não vai ser esse vídeo de hoje, porque esse vídeo de hoje é basicamente pra falar sobre a experiência da cursada e qual é a mensagem que eu quero deixar pra vocês, segundo toda a minha experiência da cursada. Mas não se preocupem que o próximo vídeo do canal vai ser um vídeo só de dicas pra primeiro ano, tá? Então, pra quem tá aí com a cadernetinha querendo anotar dicas, não se preocupem que o próximo vídeo é sobre isso. Mas enfim, bom, como vocês sabem, eu já tinha cursado o CBC em 2018. E o CBC, gente, é o ciclo básico comum. É o ciclo básico à parte. Então não faz parte da carreira de medicina. E depois que você aprova esse ciclo básico, você ingressa na carreira de medicina, nas matérias específicas de medicina. Eu cursei o ciclo básico em 2018. E em 2018 eu aprovei tudo. E em 2019 eu entrei no primeiro ano da carreira de medicina da UBA, certo? E então, nesse ano, basicamente, que foi agora todo 2019, eu tinha 5 matérias obrigatórias para cursar na carreira, que eram anatomia e o combo histo e êmbrio. O combo histo e êmbrio, eu não sei se vocês já conhecem, se não, eu já tenho outros vídeos explicando basicamente, mas o combo histo e êmbrio está composto por 4 matérias, embriologia, histologia, biologia celular e genética. E esse combo, gente, é um combo que chama, por quê? Você só aprova o combo se você aprovar as 4 matérias. Ou seja, se chegar no final do ano e você tiver aprovado histo, êmbrio e genética, mas desaprovar biologia celular, você vai ter que recursar todas as 4 matérias. Sim, é assim o primeiro ano da UBA. Então é por isso que tem, assim, um alto índice de gente que recursa, porque essas 4 matérias, por exemplo, são atreladas. Então muita gente perde biologia e tem que recursar as 4 matérias. E, obviamente, as cursadas do primeiro ano, elas são cursadas anuais. Ou seja, anatomia você cursa ao longo do ano e histo e êmbrio você cursa ao longo do ano. E são matérias correlativas para o segundo ano. Ou seja, se você perder essas matérias, você não pode passar para o segundo, você precisa recursar elas. E como são matérias anuais, você tem que recursar o ano. Então é por isso que a gente diz que muita gente recursa o primeiro ano, tá? Enfim, então, o primeiro ano, eu fiquei mais ou menos de férias do CBC em 2018, mais ou menos em novembro, na última semana de novembro. Eu tinha que dar um final na época do CBC, então o meu último final foi dia 14 de dezembro de 2018. Foi o final que eu dei na época do CBC, porque as matérias do CBC eu também promocionei, só que por uma biofísica eu fiz um final. E aí eu fiquei de férias mais ou menos em 14 de dezembro. Minhas férias duraram de 14 de dezembro até dia 30 de março, alguma coisa assim. Foi o meu primeiro TP do primeiro ano, ou seja, minha primeira aula do primeiro ano, que é um trabalho prático. TP é trabalho prático, pra quem não sabe. E, enfim, e o meu primeiro TP do primeiro ano, desse ano, foi um TP de anato. E, enfim, gente, vocês não imaginam a emoção que você tá, porque assim,
Primeiro, eu tive que fazer a matrícula do primeiro ano. Então, a matrícula já é todo, assim, um processo que te leva às lágrimas. Porque você vai lá, você coloca sua carpeta, organiza todos os seus documentos e você entrega lá e finalmente você pensa, estou na carreira de medicina. Eles analisam sua documentação e depois dizem que está tudo ok e você pode pedir as matérias. Quando eu fui pedir, eu tinha a opção de tem que obrigatoriamente pedir as obrigatórias do primeiro ano, que são Histoiembro e Anato. E aí você tem umas facultativas que vocês podem pedir. Por exemplo, Saúde Mental e Bioética 1. Eu não preferi pedir essas facultativas porque eu achei que no primeiro já tinha demais, entendeu? Já tinha muita matéria e eu não queria mais nenhuma facultativa. Então, enfim, pedi Anato e Histoiembro e vocês podem pedir as opções que vocês querem de cátedras, de turnos, de horários. A UBA sorteia no final das contas, mas você pode pedir prioridade, digamos. Você diz, minha primeira prioridade é eu que gostaria de ter tal hora, tal cátedra, tal turno. E aí, no final das contas, a UBA faz um sorteio no dia da assignação. E aí aparece lá na página da faculdade qual foi a cátedra, o turno e o horário que você foi assignado. Então, eu coloquei lá as minhas opções e aí no dia da assignação saiu que eu tinha sido assignada nas minhas primeiras opções de ambas matérias. Ou seja, em Anato eu tinha colocado minha primeira opção para sexta-noite na cátedra 1. E aí eu peguei sexta-noite na cátedra 1. E a minha primeira opção em Histoiembro também foi quarta-noite na cátedra 2. E eu peguei quarta-noite na cátedra 2. Então, enfim, eu fiquei muito feliz porque eu tinha assignado. E aí comecei a conversar com as minhas amigas e elas também tinham sido assignadas nas opções mais ou menos parecidas com as minhas. Então, inclusive, eu cursaria junto com algumas delas. Enfim, começou o primeiro ano e, obviamente, depois que saiu a assignação, eu comprei os meus livros, porque na página oficial da cátedra, no site da Faculdade de Medicina, tem lá todas as bibliografias que são recomendadas, tem lá o assunto, eles dão uns guias, assim, com todos os assuntos por cada TP, tudo que você tem que estudar, tudo que você tem que saber, os objetivos de aprendizagem. Então eu fui baixando tudo, né, já comprei os livros, comprei pinça, comprei jaleco, na verdade jaleco meus pais tinham me dado aqui no Brasil, enfim. E aí eu já comprei tudo e estudei, né, porque na UBA, vocês sabem que a gente não tem aula e estuda. A gente estuda e depois tem aula. Então, enfim, quando começou a primeira semana, que foi a última semana de março, começaram as minhas aulas, que foi meu primeiro TP de Anato. Então, meu TP era sexta, TP chama Trabalho Prática, como eu já falei. Meu TP era na sexta, minha aula prática de Anato era na sexta, então desde segunda eu já comecei a estudar. Era generalidade de anatomia e generalidade de locomotor. Então eu comecei a estudar, estudei tudo. Uma ansiedade, quando chegou na sexta-feira eu tive minha primeira aula de Anato. Maravilhosa, tava lá de jalequinho, bonita. Enfim, gente, uma emoção sem igual. E aí, nessa aula, eles já aproveitaram pra falar pra gente como é que ia ser a cursada, o que a gente podia esperar. Também falaram porque na cátedra 1 existia a possibilidade de promocionar a anatomia. Era a única cátedra de anatomia que se podia promocionar. Então, eles contaram pra gente um pouquinho de como é que era a promoção, o que é que a gente devia esperar da cursada, como é que a gente devia estudar, quais os livros que a gente deveria ler. E, obviamente, também a gente entrou no assunto de generalidades, que era o TP mais importante do locomotor, um doce. Super tomado de generalidades, aliás, estudem isso, estudem muito bem os primeiros TPs de todas as matérias, sempre. O primeiro TP de cada módulo é sempre muito importante, tanto de locomotor, SPAC neuro, quanto de embrio, quanto de isto, enfim. É isso. Vamos seguindo com o que eu estava falando. Eles falaram pra gente como é que ia ser a cursada e tal, e depois começaram com o assunto, né? Então, explicaram pra gente as generalidades, mostraram os ossos, não sei o que, como é que vocês têm que botar em posição anatômica, o que é um eixo, o que é isso, e eles iam perguntando pra gente, porque na UBA, os ajudantes, é muito comum que eles não expliquem as coisas, eles te perguntam as coisas, então é por isso que você tem que ir estudado pra aula, porque na aula ele vai te perguntar, ele não vai explicar pra você. A menos que você diga alguma coisa errada, ele vai dizer, olha, não é assim, é assim, assim, assim. E, gente, não tenham vergonha de participar dos TPs, tá? É muito importante, principalmente porque em Anato, por exemplo, a gente tinha uma nota de conceito. Ou seja, quando a gente participava muito da aula, as notas de conceito eram bom ou muito bom. E isso é bom na hora de tomarem o parcial, porque eles olham essas coisas na hora de tomar o parcial. Enfim. E aí, começou o primeiro TP, depois na outra semana começou o primeiro TP de Histoiembrio. E aí, Histoiembrio, na cátedra 2, é anual. Então, no caso, em todas as cátedras de Histoiembrio é anual, só que na cátedra 1 é um pouquinho diferente, na cátedra 1 de Histoiembrio. Mas na cátedra 2, na cátedra 3, histologia e embriologia são matérias anuais. Então, basicamente, eles vão se realizar se você vai começar por embrio, no primeiro TP, ou o seu primeiro TP vai ser de histo. Isso é importante porque na época do segundo parcial, se você começou com embrio, você vai render primeiro o
segundo parcial de embrio e depois o de isto. E se você começou com isto, você vai render o primeiro de isto, depois o de embrio. Já no primeiro parcial, não. No primeiro parcial, você rende isto e embrio juntos, porque a prova é junta. É um choice, no caso da cátedra 2, é um choice com 40 perguntas, metade de isto, metade de embrio. E tem que fazer no mínimo 12 de cada pra aprovar. A outra coisa importante que eu ia falar da carreira, gente, é que na carreira vale aquela coisa dos 60% é um 4. Então, todas as vezes que vocês forem para um parcial, vocês vão ver que vocês sempre vão precisar tirar no mínimo 4 para aprovar. E vocês vão dizer, mas 4 na nota baixa? Não, porque 4 é 60% da prova. Então, logicamente seria um 6, mas eles gostam de botar 4 pra gente não se assustar tanto. Mas basicamente é um 6, quer queira ou quer não, porque se são 10 questões, você precisa fazer no mínimo 6 pra tirar 4 nessa prova, pra poder aprovar. Então sempre foque em fazer 60% da prova no mínimo pra aprovar, tá? Mas enfim, teve meu primeiro TP de anato, primeiro TP de histo em embrio, comecei a estudar. E gente, uma coisa que eu sempre fiz ao longo do ano, que me ajudou muito, inclusive é uma das minhas dicas pra promoção, pra vocês conseguirem promocionar tudo também, é sempre ir estudado pros TPs. Porque assim, eu via muita gente que não estudava pros TPs e só queria estudar quando estivesse chegando perto da prova. Não façam isso, porque quem estuda pra prova não aprova. E quem estuda pra aprender, aprova, certo? Então não estudem para as provas, sejam responsáveis, sejam ordenados e vão estudando tudo conforme o que vocês têm que estudar na semana. Então, por exemplo, eu abri o organizador de anato e olhava, bom, essa semana sei lá, membro superior 1. Ah, então essa semana eu tenho que estudar ombro, eu tenho que estudar braço, tenho que estudar os músculos, tenho que estudar nervo, tenho que estudar articulação tal, glândula numeral, não sei o quê. Enfim, eu sempre ia estudado pro TP pelo fato de ser importante, porque principalmente nos TP de anato, vocês vão ver que o TP, gente, ele vai entregar um osso na sua mão e vai dizer, bom, fale pra mim desse osso. Se você não estudou, você não vai poder falar nada. E assim, quer queira que não, se você não sabe das coisas, meio que passa uma vergonha, né? Então, enfim, estudem pro TP. Não é que vocês têm que chegar com todo o conteúdo, mas pelo menos leiam pra ter uma ideia do que se vai falar nesse TP, tá? É muito importante isso. E enfim, todas as semanas eu ia estudando certinho pros TPs, sempre eu chegava lá. E, gente, nos meus TPs eu sempre levava minha prancheta com todos os meus resumos da semana. E eu sempre levava umas folhinhas assim de ofício, em branco. E eu ia anotando tudo que ela ia dizendo. Porque sempre os ajudantes vão explicar alguma coisa e, tipo, eles agregam coisas quando eles explicam. Principalmente na cátedra 1, que a gente tem o TP é dividido em duas partes. Tem uma parte de mostração e uma parte de mesa. Então, metade do TP você fica com o ajudante de mostração, que é um ajudante que mostra as coisas a vocês, ou seja, ele pega o osso e começa a explicar tudo lá. E tem a parte de mesa, que é onde a gente pode usar o preparado, ou seja, você pode pegar no cadáver, você pode olhar os frascos, as imagens, tudo. Enfim, e aí eu sempre aproveitava pra anotar tudo que eles diziam no TP, porque eu sempre achava muito importante. Então, enfim, essa é uma dica que eu dou, anotem as coisas nos TPs. É a mesma coisa fazer nos TPs de histo e embrio. A diferença é que nos TPs de histo e embrio não tem cadáver como tem nos TPs de anato. Então, o prático de vocês vai ser o quê? Você vai ter um guia assim, que é como se fosse o guia do TP, e nesse guia vai ter várias perguntinhas pra resolver. E esses guias, eles já disponibilizam, no caso de histologia, a cada semana eles iam disponibilizando, e embrio já tinha pra baixar do ano inteiro na página da faculdade, na página da cátedra. E aí vocês baixavam, e toda semana você tem que levar esse guia resolvido, ou no mínimo ter dado uma olhadinha em casa, pra poder resolver na sala. Porque às vezes na sala eles colocavam a gente em grupinhos e diziam, bom, esse grupo vai resolver a pergunta 1, esse outro grupo a pergunta 2, esse outro grupo a pergunta 3. E aí a gente resolvia e ia discutindo entre os amigos no TP. E era assim os meus TPs de histo e embrio, certo? E obviamente os TPs de histo tinha uma parte do TP que era os preparados de histo, no caso microscópio. Então a gente passava metade da aula olhando o microscópio e a outra metade na aula de seminários, que era onde a gente discutia a guia dos TPs, tá? Então, enfim, tinha uma parte prática e uma parte teórica no caso dos de histo. E o de embrio era totalmente teórico. Só teve um TP meu de embrio que teve preparado, que teve uns bebezinhos dissecados, que foi um TP pra gente ver, acho que era urinária e genital, diferenciação. Então tinha uns cadáveres de feto com 14 semanas e outro 20 semanas. Mas enfim, é muito raro que tenha em embrio preparado. Mas enfim, basicamente isso eram os meus TPs. E aí, obviamente, quando chegou mais ou menos, vocês vão ver que o primeiro ano começa o quê? Em final de março, abril. Vocês vão render a primeira prova só em junho, que é uma prova, geralmente, no caso eu que peguei essas cátedras, minha primeira prova eu só fui render em junho. O pessoal que pegou cátedra 1, por exemplo, de histo e embrio, as provas são mais perto uma da outra, então eles já renderam, começaram em
em março, já renderam prova em maio. Eu não, eu peguei Catra 1 de Anato e 2 de Histoiembro. Então minha primeira prova foi de Anato e foi ser lá em junho, eu não lembro as datas específicas de junho, mas foi uma prova oral de locomotor. E, gente, todas as provas de Anato vão ser orais. Então, Anato, vocês sempre têm que estudar falando. Vocês sempre têm que saber muito bem o conteúdo, porque a prova é oral. Então, não dá pra enrolar, não dá pra ser um choice que na hora você pode não saber a resposta, mas pela alternativa você elimina. Não existe isso, porque a prova é oral. Então, sempre, Anato é uma matéria que vocês vão ter que estudar, falar muito, saber visualizar as coisas, saber encontrar no preparado. É por isso que nos TPs você tem que prestar bastante atenção nos cadáveres, nas coisas, porque na prova eles podem tomar isso de vocês, pedir pra você marcar coisa no cadáver ou no frasco, pedir pra você explicar uma imagem. Então, assim, Anato vocês têm que saber muito bem, tanto teórico quanto prático, pra aprovar a prova, certo? E, enfim... em junho eu rendi o meu primeiro oral e, gente, eu estava hiper nervosa. Imaginem pra vocês que no Brasil a gente não tá acostumado a ter prova oral de nada. Então, assim, quando chega na Argentina, os argentinos já estão acostumados com isso e nós não estamos. E fora que é uma prova oral em outra língua, que não é a sua. Então, obviamente que dá nervosismo desde o começo do ano. Eu sempre tive grupo de estudo, então eu praticava muito meu espanhol, falava muito. Mas mesmo assim, você tem aquele nervoso de gaguejar na hora e tal. Mas graças a Deus deu tudo certo. E aí, na minha primeira prova oral, eu tirei 8. Foi uma prova de locomotor, como eu falei. E, enfim, ela me fez, basicamente, eram 3 perguntas grandes. E nas 3 perguntas grandes, depois ela ia fazendo umas perguntas menores pra ver se eu sabia mais o conteúdo pra ir aumentando minha nota. E no final das contas, eu tirei 8. Depois dessa prova, 10 dias depois, eu rendi uma prova de... Biologia Salar, que fazia parte do combo Histoiembro. Nessa prova, eu também aprovei essa prova e foi uma prova bem complicadinha, porque Biologia Salar é uma matéria que todo mundo subestima, não subestima, mas assim, tem muita gente que colga essa matéria e inclusive tem muita gente que perde o primeiro ano por causa de Biologia. E assim, estudem Biologia desde o começo, porque Biologia não é a mesma Biologia do CBC, é uma coisa totalmente diferente e bem profunda, então tem que estudar bem. E assim, foi uma prova bem complicadinha, eu lembro, e eu tirei 6 nessa prova, não tive o resultado que eu queria, mas enfim, aprovei, graças a Deus, fiquei muito feliz e tchau. Continuei estudando e aí começou o módulo de Splacno, em Anato, eu já tinha aprovado locomotor, começou o módulo de Splacno e a gente ficou de férias. E aí, a maioria das pessoas de Catra 3 ou Catra 1 de Histoiembro já tinham rendido o primeiro parcial de Histoiembro e a gente de Catra 2 não, porque a Catra 2 sempre coloca o primeiro parcial de Histoiembro no dia que a gente sai de férias. Então você não tem férias, você basicamente só passa as férias e estudando. Só que aí, nesse caso, minha avó tava doente. E aí eu vim pro Brasil, acabei vindo pro Brasil na primeira semana de férias. A gente tinha 2 semanas e a prova no dia que sai de férias. Mas eu realmente precisava vir pra dar um apoio pra minha família. Então eu vim e passei uma semana no Brasil, estudando. Trouxe todos os meus livros, trouxe uma malinha de mão com todos os livros de Histoiembro. E assim, era tipo, com a minha família aqui e estudando. E todo mundo, não sei o que, cara. E eu, porque é o embrião, não sei o que. Enfim, foi assim. E aí, depois voltei pra Argentina, passei mais uma semana lá, repassando com os meus amigos. E aí, chegou a prova de Histoiembro, também aprovei, graças a Deus. E aí, eu tirei 8 nessa prova. E aí, já tinha aprovado o primeiro parcial de Histoiembro e o primeiro parcial de Biologia. E o primeiro parcial de Anato. E aí, o que acontece? O combo Histoiembro, gente, a gente sempre vai ter 2 parciais de Histo, 2 de Embro, 1 de Biologia e 1 de Genética. Então, eu já tinha aprovado Genética, já tinha aprovado Biologia, então eu tava livre de Biologia, porque já tinha aprovado ela, mas dependia de aprovar as outras também pra poder aprovar o combo inteiro. Então, chegou o segundo semestre, veio depois, em setembro, a prova de Splacno. E aí, eu rendi a prova de Splacno, rendi o oral de Splacno, e aí, nesse oral, eu tirei 9. Foi super linda essa prova, foi uma das matérias, foi um dos módulos que eu mais gostei do ano, uma das passadas que mais me encantou foi Splacno. E obviamente que eu também vinha fazendo as provas de promoção, porque como eu já expliquei pra vocês em outro vídeo aqui no canal, a Anato tem um regime de promoção diferente, enquanto que Histoiembro você só precisa ter uma média 7 no final, juntando todas as provas que você faz de Histoiembro. Em Anato você tem que fazer várias provinhas a mais pra promocionar. Então em Locomotor eu tive que fazer um Choice Online, um Choice Presencial e o oral. Aí em Splacno a mesma coisa, Choice Online, Choice Presencial e o oral. E aí quando chegou em Splacno, assim, quando começou o ano, eu vou contar pra vocês que eu não tinha, assim, eu acreditava que era muito difícil promocionar Anato. Então eu não acreditei tanto que eu promocionaria. Eu achei que poderia promocionar Histoiembro, mas Anato eu achava difícil. Só que quando chegou em setembro e eu ainda estava no regime de promoção, porque todos os meus amigos praticamente já tinham saído do regime de promoção, eu ainda estava. Então eu pensei, bom, se eu já cheguei até aqui, aprovei Splacno, então agora é só aprovar Neuro. Então eu preciso promocionar essa matéria. E aí eu comecei a colocar tudo nos clínicos,
E eu já tinha tirado 8 e 9, obviamente, nos outros parciais. Então eu já tava com 3 pontos a mais de média. Então, eu tava bem, né? E aí, quando chegou o quê? Acho que foi 2 semanas depois do parcial de Splach, não teve o parcial de genética. E aí, o parcial de genética, gente, cuidado com genética, porque tem muita gente que diz, ai, genética é fácil, ninguém desaprova por genética. E esse ano, as provas de genética vieram meio chatinhas. Então, assim, eu conheço gente que desaprovou por causa de genética. Então, olho em genética, porque... Olho. Eu botei aqui, mas é olho em genética. Porque, enfim, tem que estudar assim. E também em genética, vocês vão ver que genética é uma matéria mais legal de estudar do que biologia, por exemplo. Porque genética é muito médico. E biologia não. Biologia é coisa de microtúbulos e tal. Que preguiça. Mas, enfim. E aí, passou o parcial de genética. Eu também aprovei o parcial de genética e tirei 9. E aí, eu fui... tranquilinha para os segundos parciais de Stoembro. E aí o que aconteceu? Eu aprovei o parcial de Splachno, teve de genética, então eu tava bem focada nisso. Quando terminou de genética, 2 semanas depois eu rendia Embro, 1 semana depois eu rendia isto, e depois 3 semanas depois eu rendia neuro. No segundo semestre foi muito mais pesado que o primeiro semestre, porque assim, é muito mais matéria que a gente tem, e assim, muito mais matéria, e é uma prova em cima da outra. Então desde agosto até novembro eu tive um regime de provas de praticamente... Assim, a cada 2, 3 semanas eu tava rendendo uma prova. E tinha semana que eu rendia numa semana e na outra eu tava rendendo de novo. Então, assim, teve uma época que, tipo, eu tava rendendo realmente toda semana. Então, assim, é bem estressante o segundo semestre. Então, tentem acumular energias no primeiro, tirar notas boas nos primeiros, nas primeiras provas, pra vocês não estarem precisando de notas altas pra promocionar quando chegar nas últimas provas, certo? Então, enfim. E aí, basicamente, eu lembro que... chegou meu parcial de Stoembro, eu tava bem nervosa pro segundo parcial, porque do nada eles decidiram que ia ser Rondin, que é uma das modalidades mais boteadoras da faculdade, digamos. E aí eu fiquei super nervosa porque ia ser Rondin, mas enfim, juntei com meus amigos, a gente começou a praticar muito Rondin. E gente, sério, eu nesse momento assim de render Stoembro, eu tava mega estressada. Pra vocês terem ideia, eu tava dormindo tipo 3 horas por noite, eu vivia tomando café, porque era assim, aquele momento era tipo, aprovar, e era muita coisa em jogo, porque eu ia render Embro primeiro. E Embro era uma matéria que eu gostava mais do que isto. Depois eu deixei de gostar tanto de Embro, passei a gostar mais de isto. Mas Embro eu gostava mais. Então eu ficava pensando que o mais difícil, que seria o parcial de isto, ficaria para a segunda semana. E aí eu queria render isto primeiro, então só que isto tinha um conteúdo maior que Embro, então eu tinha que estudar pro parcial de isto e pro parcial de Embro ao mesmo tempo. E assim, era bem confuso. E ainda estudar pra neuro, que eu tinha que render 3 semanas depois de render isto. Então assim, tava mesclado, muita coisa na cabeça. E assim, gente, vocês vão ver que quando chegar no final do semestre, quer queira ou quer não, vocês vão ter que não é deixar de lado, mas assim, vocês vão ter que diminuir a quantidade de horas que vocês estudam anato pra ajudar para os segundos parciais de isto e Embro, porque são os últimos parciais, então vocês têm que sim ou sim render e sim ou sim aprovar pra poder promocionar, se vocês tiverem a média pra promocionar. E aí, quando chegou no segundo parcial de Embro, eu tirei... Nos segundos parciais de Embro, eu tirei 6 no segundo parcial de Embro. E na semana seguinte, no segundo parcial de isto, eu tirei 7. 7 ou foi 6, não lembro. E aí, como eu já tinha notas boas, eu já tinha tirado 8 e 9, uns pontinhos a mais. No final das contas, o meu promédio ficou 7. Com as 5 provas que eu tinha feito, meu promédio ficou 7. E aí, graças a Deus, eu consegui promocionar isto em Embro. E isso era mais ou menos o quê? Última semana de outubro. Foi 23 de outubro, meu último parcial. E aí, agora eu tinha que meter com tudo pra anato, porque faltava no caso, faltavam 3 provas, né? Faltava o parcial oral obrigatório e as 2 provas do EVE pra promocionar. E aí, eu já tava com 3 pontos a mais. Então, basicamente, eu só precisava... não precisava ter uma nota tão alta pra promocionar. Só que eu queria tirar uma nota alta porque eu poderia promocionar anato com uma nota boa. Porque isto eu eu promocionei com 7. E, obviamente, que 7 é uma média boa, mas eu queria tentar anato promocionar com 8 ou com 9. E aí, eu tive basicamente um mês todo pra estudar só anato. Então, assim, neuro foi um dos módulos que eu mais gostei, porque foi um módulo justamente que eu tive tempo pra estudar ele sozinho. Eu não tive que estudar neuro concomitantemente com nada. Então, todos os dias da minha semana era pra estudar neuroanato. Então, assim, foi um módulo que eu gostei muito, foi um módulo que eu realmente desfrutei. E também, né, em neuroanato, a cátedra disponibilizava muito recurso pra gente. Então, tipo, tinha vídeo, tinha resumo, tinha um monte de coisa que a cátedra deixava pra gente. E realmente os TPs eram curtinhos, então você podia repassar muitas coisas. E não tinha preparado, no caso da minha cátedra, não tinha cérebro, assim, como preparado. Os cérebros eram nos frascos, então eu já tinha uma tranquilidade maior de saber que não ia me tomar preparado. E aí, quando chegou dia 22 de novembro, na verdade, eu já tinha rendido 16 e 21 as provas do EVE, aprovei, e aí só faltava mais um parcial pra eu ficar de férias nessa carreira. Então, imaginem que
eu estava as emoções a mil. E assim, todo mundo que me conhece sabe que desde da minha primeira prova de anata que eu estava numa saga com tirar um 10. Como assim? Bom, na minha primeira prova de locomotor, a ajudante falou assim: eu vou te fazer uma pergunta, se você acertar eu te dou um 10. Aí eu falei, tá bom. Ela fez a pergunta e eu não sabia responder. Errei, e aí ela me deu um 8. Na minha prova de placa não aconteceu a mesma coisa. A ajudante falou, e me explique isso daqui, se você me explicar eu lhe dou 10. Só que eu não lembrava, era um limite de um triângulo lá. E enfim, eram 3 limites e eu lembrava 2. Eu não conseguia lembrar o outro limite, que era um ligamento. E aí ela disse, bom, não posso dar 10, mas enfim, lhe dou um 9. E obviamente fiquei super feliz, né? Mas enfim, essa porra de saga, perdão a palavra, mas essa porra de saga pro 10 já tava desde locomotor e placa. Então assim, eu queria muito tirar um 10 em anato, porque a anato era a minha matéria preferida, é uma matéria que eu tenho vontade de fazer ajudantia. Então assim, eu queria muito ter essa felicidade. E meus outros amigos já tinham tirado 10. E assim, eu queria porque queria esse 10. Então, realmente, em neuro eu comi os livros porque eu queria tirar o 10. E aí, gente, vocês não imaginam. Na semana da prova de anato, todos meus amigos tinham tirado o 10. A gente sempre se juntava pra estudar e eu dizia, se esfregue em mim pra passar o 10. E aí, quando chegou na prova de anato, quem me tomou foi o chefe. Isso não é comum, porque geralmente quem toma são os ajudantes. Mas aí, no meu turno, tava faltando ajudante. E aí, o chefe tava livre, ele foi e me tomou. E aí, gente, no final da prova, sério, ele me tomou meia hora. Não acabava nunca a prova. Eu falei de toda a irrigação do encéfalo, falei do pacra, né, o oculomotor, falei da via do cordão posterior, falei de tudo. E ele perguntava e eu respondia, perguntava, blá, blá, blá. E quando terminou a prova, eu fiz e pronto. Eu respirei assim, aí ele começou a rir e falou que eu não tinha parado de falar desde que começou a prova. Eu falei, também, meu filho, você me faz 1000 perguntas, né? Claro que eu não disse isso pro chefe, aí eu comecei a rir. Aí ele falou, bom, você merece um 10, tá aqui, tome um 10, não sei o que. E, gente, na hora eu não acreditei. Eu falei, como assim? Para tudo. Aí eu olhei pra ele e disse, não. E botei assim a mão na cara. Aí ele, sim, tá aqui. Aí virou e disse, você tem um 10. E, gente, eu dei um grito ali mesmo. Dei um abraço no chefe, agradeci, não sei o que, não sei o que. E ele ainda disse pra eu ir pra escola de ajudantes, que eu sabia muito anato, não sei o que. E eu fiquei muito feliz, sabe? A lágrima veio no olho. E, assim, naquele momento ali eu pensei, tô de férias. E, gente, eu saí e me joguei em cima dos meus amigos. E a gente começou a gritar todo mundo. E, meu Deus, eu fiquei, meu Deus, gritei aqui, todo mundo ouviu. Mas, enfim, foi uma sensação maravilhosa. E naquele momento ali, eu tinha promocionado Estranhembro. No caso, naquele momento ali, eu tinha promocionado a Nato. Já estava promocionado em Estranhembro. E eu estava de férias. E eu simplesmente não conseguia acreditar. E, assim, foi uma emoção sem igual. Foi um sentimento maravilhoso de ter terminado essa jornada. E, gente, obviamente que assim, eu sei que é difícil a gente ver a jornada do outro, porque quem me vê pelo Instagram, quem me vê por aqui, eu sempre venho contar pra vocês as boas notícias, mas assim, no backstage, eu quero que vocês saibam que foi muito estudo, foi muita dedicação. Eu tenho um aplicativozinho que marca a quantidade de horas que eu estudo, e pra vocês terem ideia, eu comprei esse aplicativo em julho. De julho até novembro, eu estudei mais de 1000 horas. De julho até novembro, então... se você multiplicar por 2, porque foi um semestre, no caso. O primeiro semestre eu não contei as horas. Mas se vocês multiplicassem por 2, o que seria equivalente a 2 semestres do ano, foram 2000 horas de estudo. Então, assim, não foi fácil. Foi um ano, assim, que realmente todo mundo fala que enche as pelotas, porque realmente é um ano muito pesado. Você tem que estudar muito, você tem que se dedicar. E, assim, você vai ouvir desde o começo do ano que, é muito difícil aprovar, que nem todo mundo consegue aprovar, que não sei o quê. Mas o que eu acho importante é a gente não dar ouvidos pra esse tipo de pensamento e a gente sempre, desde o começo, acreditar na gente. Porque assim, vocês vão ouvir coisas negativas, vocês vão ter medo de não conseguir... e não tô falando nem de promocionar. Vocês vão ter medo de desaprovar as provas, porque eu também tinha esse medo. Eu também tinha vezes que a prova tava chegando e eu ficava tão ansiosa que eu não conseguia sentar pra estudar. Eu tinha que estudar no chão, porque isso, enfim, diminuiu minha ansiedade. E assim, é realmente um ano que leva você ao limite de estresse. Você chega no final do ano só o pó do pó. Mas assim, é possível. Eu tô aqui pra dizer pra vocês que é possível. E assim, se vocês se dedicam, se vocês estudam, vocês vão ter a vitória de vocês reconhecida lá na frente, com uma promoção, com uma aprovação e enfim. E outra coisa que eu queria deixar importante
Eu promocionei, graças a Deus, mas isso não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém porque promocionei. Isso não existe, eu não sou melhor do que ninguém. Eu acho que, assim, o importante é a gente tirar um aprendizado de tudo que a gente vive. Graças a Deus eu consegui promocionar, mas eu também conheço uma amiga minha que não promocionou, mas que agora aprovou com os finais. Eu tenho uma amiga minha que ela não promociona a Nato. Ela é super inteligente e ela tirou 9 no final, gente. Eu promocionei com média 9 em a Nato e ela tirou 9 no final. Então o meu 9 vai pra Liberta do mesmo jeito que o 9 dela vai. Então no final das contas não importa como você vai aprovar, importa que você aprove. E assim, mesmo às vezes que a gente não aprova, porque eu também tenho amigas que vão ter que recusar a matéria do primeiro ano, mas que você consiga tirar um aprendizado de tudo isso que você viveu. E no caso de você ter que recusar a matéria, do que foi que aconteceu de errado no seu ano, o que foi que você não conseguiu administrar, se foi as suas emoções, se foi os estudos, se talvez você não tenha se dedicado o suficiente, ou se você se dedicou, mas ficou muito nervoso das provas. Então assim, o importante é você saber tirar um aprendizado dessa experiência que você viveu, tá? E enfim, é isso. Eu queria agradecer por vocês terem visto o vídeo até o final. Eu sei que ficou muito tempo de vídeo, mas enfim, espero que esse vídeo tenha servido como um aprendizado pra vocês. E é isso, gente. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. E acreditem em vocês, tá? Porque o primeiro ano é super possível. Não tenham medo. E assim, estudem, estudem, estudem. Meus amigos estavam falando que eu era um cavalo dos estudos. Sejam um cavalo dos estudos. Se dediquem, estudem muito e acreditem em vocês. Porque é possível quando a gente estuda, quando a gente se dedica e quando a gente nunca deixa de acreditar na gente, tá? Então, enfim, dá-lhe primeiro ano. E é isso aí. Estudem muito. E se querem minhas dicas de cátedras, Cátedra 1 de Anato e Cátedra 2 de História e Embra, tá? São as melhores cátedras de todas. E enfim, é isso, gente. Tchau.